eu saí do Ministério, Sim. agora sou pré-candidato a deputado federal pelo Estado de São Paulo, justamente com foco na utilização de ciência, tecnologia e inovações ou empreendedorismo para transformar a vida das pessoas. Eu falo assim, mas é definição meio complicada essa. Mas o que acontece? E inclui educação, obviamente. Quando você observa todos os países envolvidos, sem exceção, todos eles, o que eles têm de forte lá dentro no capô, né, deles? Sim. Eles têm educação forte, ciência forte, tecnologia forte e inovações. Como é que funciona esse negócio? Funciona assim. Educação forma cidadãos qualificados. Certo. Ciência desenvolve ideias para solução de problemas, né, e responde, responde muitos problemas, né, sobre aquilo lá. A tecnologia transforma essas soluções da ciência em novos produtos, novas empresas, inovações. Isso aí, esse conjunto tecnologia e inovações gera empresas, empregos que empregam as pessoas qualificadas pela educação. Então a gente precisa criar esse ciclo no Brasil. E se você tem esse ciclo forte, né, você gera mais nota fiscal, você gera mais empregos, você gera mais qualidade de vida. É o que eu forçava dentro do Ministério. Missão do Ministério: produzir conhecimento, produzir riqueza para o país, produzir nota fiscal e contribuir com a qualidade de vida das pessoas. Aí o que acontece? Né? Se você for ver na minha vida, lá atrás, eu sou filho de um faxineiro. Ah, é? Eu nasci em Bauru, meu pai era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café. Eu sou de Penápolis. Penápolis, eu conheço ali, conheço bem demais. Bauru, eu sempre parava, quando a gente ia para Penápolis aqui, a gente parava num posto lá perto de Bauru que era da Brahma, lá perto da fábrica da Brahma. Ah, sim. Ali é o... Peraí, como é que chama aquele posto, né? Tem um posto que o posto que os ônibus paravam ali na entrada. Os ônibus param. Não, tem um nome antigo. Eu lembro, ali paravam os ônibus da Reunidas. Talvez, alguma coisa assim. Os ônibus da Reunidas paravam ali. Perto da Duque de Caxias. A gente parava, que tá o posto, a fábrica da Brahma estava aqui, assim, do outro lado. Assim. Tem a Duque de Caxias e tem a Rondon. Na esquina ali tem um posto. Era ali. Não. Eu não sei se mudou de nome agora. Só se mudou, mas não era. Não era Graal, não, antigamente. Assim, Mas aí o que acontece? Eu nasci ali em Bauru, morava na periferia. Meu pai era servente de serviços gerais, tipo faxineiro do Instituto Brasileiro do Café. E eu não tinha dinheiro para nada. Eu era um garoto brincando lá na periferia com coisa. Guerra normal. De mamona, jogar bola descalço, bola aquela rua, coisa. Descalço, né? Saiu tampando o dedo. Exatamente. Né? Aí, mas eu queria ser piloto, né? Então eu ia lá para o clube, falava com os pilotos. Você não queria ser astronauta? Porque eu queria quando era criança. Não, eu queria ser piloto primeiro. A ideia minha era ser piloto. Mas de caça ou de avião normal? Assim, Piloto. Aí eu ia lá no aeroclube, não tinha dinheiro para pagar a hora de voo. Aí os caras falaram assim, entra pra Força Aérea. Na Força Aérea você pode ser piloto, você pode ser, né, ter uma carreira e tudo mais. Mas tem que passar no vestibular, tem que estudar. Ótimo. E além disso eu tinha que trabalhar. Então eu consegui meu primeiro emprego com 14 anos como eletricista aprendiz da Rede Ferroviária Federal. Nossa! Aliás, outro dia eu fui lá de Campinas a Jaguariúna, tem um trem que faz um trem de turismo, né? Ali eu fui lá para fazer esse passeio, né? Tava eu e o Tarcísio, né? E aí o cara falou assim, você quer pilotar a locomotiva? Eu falei, eu quero. O pessoal olhou para mim, você sabe? Lógico que eu sei. Esse foi o meu primeiro emprego de locomotiva. Você chegou a pilotar? Sim. Aí eu não era maquinista, mas de vez em quando para manobrar a locomotiva dentro da área ali, ou para tibiriçar, para poder fazer teste, a gente pilotava ali. Aí eu fui lá pilotar, foi muito gostoso. Mas o fato é que, o que acontecia? Naquele tempo eu falava para os meus amigos de oficina que eu queria ser piloto, eles falavam que era impossível, isso era só para filho de rico. Você nunca vai conseguir, blá, blá, blá. Sabe como é que é essas coisas assim? Aí minha mãe chegou para mim em casa, quando eu cheguei aquele dia, à noite lá em casa, ela falou assim, olha, você pode... Minha mãe era italiana, os olhos azuis, brava, ela falou assim, você pode ser qualquer coisa que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E ela estava correta, entendeu? Tanto que eu passei na academia da Força Aérea, fui ser piloto, fiz curso de administração lá também. E dali eu já era piloto, aí eu falei, próximo passo, ser piloto de caça. Aí fui fazer curso de piloto de caça, me tornei piloto de caça. Fui piloto operacional lá em Santa Maria. Aí falei, não, agora eu quero ser engenheiro. Aí fui para o ITA, fiz a prova vestibular do ITA, fui para o ITA fazer engenharia lá no ITA. Aí fui engenharia aeronáutica. Aí eu peguei a parte de pilotagem com a parte de engenharia, eu notei que não tinha nenhum piloto de testes no Brasil que era piloto e engenheiro ao mesmo tempo. Aí falou, tá aí onde que eu vou me encaixar. Aí fui fazer curso de piloto de testes de aviões, e aí eu era o único que existia na época que era piloto e engenheiro.
voei praticamente tudo que a gente tinha na década de 1990, aqui no Brasil. Aí fui para os Estados Unidos, voei com a Força Aérea Americana lá, voava F-15, F-16. Mas você fazia parte do treinamento aqui do Brasil ou você? Eu como fui você conseguiu? tipo exchange, né? Assim. Tá. Aí a Marinha Americana voei F-18, depois voltei ao voou Brasil. com tudo isso? Oi? F-18? F-18, F-18, F-15, F-16. Aí fui para a Rússia para testar lá o MiG-29. Voltei ao Brasil, fiz um mestrado em otimização de trajetórias orbitais no ITA. Aí que eu estava já começando a pensar em ser astronauta. Falei assim, pô, próximo passo, depois de ser piloto de testes, eu vou ser astronauta. Mas o que você falou? Aí eu fiz um mestrado em otimização de trajetórias orbitais. O que é isso? Né? O que acontece? Você tem, imagina, a Terra. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Imagina o seguinte, a Terra está aqui, né? Aqui. Isso aqui. Note que a Terra é assim. A Terra não é assim. Não é plana nem convexa. Importante frisar. Aqui, né? Aqui está a nossa Terra. Essa aqui é a órbita da Estação Espacial, por exemplo. A órbita da Estação Espacial é 51 graus aqui com relação ao Equador. Tá. Né? A estação para lá, né? E 400 quilômetros aqui de altura, né? E a gente dá uma volta na Terra, uma volta, ou uma órbita, né? A cada 90 minutos. A cada 90 minutos só? 90 minutos. Isso aí dá uma velocidade muito rápido. De 28 mil quilômetros por hora. Lá dentro você não sente isso, né? Não, eu não sei, mas você tem que ter essa velocidade para se manter lá. Isso dá, se você for ver isso aqui, dá mais ou menos, em 1 segundo a gente anda 8 quilômetros. Em 1 segundo? 1 segundo, 8 quilômetros. Nossa! Então você vê que é uma coisa muito dinâmica, total. né? Isso aí tudo. 90 minutos dá uma volta em volta da Terra. Aí se o Sol estiver lá, 1h30. Né, iluminando aquela parte da Terra, você passa 45 minutos no dia, 45 minutos da noite. Exato. Né? Aí o que acontece? Para você fazer mudanças de órbita, né? Se você olhar a Terra aqui por cima, agora, né? Aqui, isso aqui é a Terra, né? Tá dando para ver aí, Paquito? Aqui a Terra, aqui você está numa certa órbita, você quer mudar para aquela outra órbita aqui. Então você tem que aumentar a altitude de órbita e você tem uma certa velocidade aqui, V1 e V2. Para escapar e vir para cá. Então, para você chegar lá, não adianta você girar o propulsor aqui no Z e acelerar para lá. Isso não vai funcionar. Vai gastar muito combustível e não vai ter o resultado que você quer. Então, o que você faz é você aumenta a velocidade de órbita. Quando você aumenta a velocidade de órbita, naturalmente você estabiliza numa órbita mais alta. É mesmo? Só pela velocidade? Pela velocidade. É força centrífuga, alguma coisa assim? Isso porque, se você pegar a aceleração centrípeta, né, a velocidade sua aqui tangencial dividido pelo raio, você vai ver que quanto maior a velocidade, maior o raio para você estabilizar e compensar, né, a gravidade. Então, na verdade, você é subir aqui para outra órbita. É isso que você estava estudando. E aí tem umas certas mudanças que o pessoal chama, mudança de Hoffman, etc. Então, é isso que eu estudava lá, otimização de trajetórias orbitais. Aí, de lá, mandaram para os Estados Unidos fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas. E quando eu estava nos Estados Unidos fazendo doutorado, o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional. Aí apareceu minha chance. Isso que é interessante, você precisa se preparar, né, para quando aparecer alguma coisa, você está no ponto de ônibus certo, para poder pegar o ônibus que passa. O lance da sorte é o seguinte, a sorte acontece, a chance acontece, mas você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Você não passa o bonde e você... Então eu estava preparado naquela época lá. Isso foi em 1998. Aí, 98? Aí a NASA abriu um concurso, ela abre a cada 2 anos um concurso público. Né? Tem mais ou menos 1.000 candidatos por vaga. E aí abriu o concurso público, eu sabia que eles precisavam selecionar um astronauta brasileiro, eu me inscrevi e fui selecionado pela NASA. Aí eu saí lá de Monte Rei. Todo esse histórico de pilotar e tudo. Eu já era piloto, eu já tinha experiência operacional. Né? Era piloto de caça, piloto de testes de aviões. E isso já conta, passa na frente já de um monte de gente. Conta bastante. Tinha experiência operacional de fazer militar, fazer sobrevivência, essas coisas todas. Eu tinha engenharia, né? Eu tinha experiência na área aeroespacial. E eu estava fazendo doutorado em engenharia de sistemas, que também é uma coisa importante para eles lá. E idade, como que é? Tem idade mínima e idade máxima? Idade mínima, geralmente dá pelo currículo, que a NASA nunca pega ninguém que, por exemplo, que não tenha, por exemplo, um mestrado, pelo menos, né?
E idade máxima, se eu não me engano, é 45 anos. Não tenho certeza, não. Ah, é? 45 anos. Eu tinha 35 na época. Então, estava bem no meio. Entendi. Estava bem no meio de tudo. Obviamente, você tem que falar inglês. Você tem que ter características adequadas em termos de saúde, em termos de relacionamento com as pessoas. Tipo, o coração tem que estar bom. Tudo. É um exame... Aliás, a seleção ela é feita primeiro por currículo, aí eles fazem a primeira peneira. Já. Aí depois pega um número X, que eu não sei quanto é, de 20 mil, reduz ali para chutar aqui, 100, vamos supor. Aí esse 100 faz exame médico, físico, psicológico. É muito importante essa parte, né? Tô frisando essa parte psicológica, porque geralmente o pessoal pensa na parte física, né? Essa parte é mais fácil de todos. Importante o médico e o psicológico. Como eles medem o psicológico? Você faz 500 mil testes, né? De todo tipo, desde claustrofobia até relacionamento com pessoas, situações de estresse, assim por diante, em grupo ou induzido. Faz aqueles testes de simular força G também, essas coisas? Ou não? Não, ainda não. Nessa fase centrífuga ainda não. Tá. Aí depois, passado nisso aí, você faz o teste físico, que é o último, é o mais simples de passar. E aí vem entrevistas. Aí você vai fazer algumas entrevistas é como se fosse uma banca de avaliação aqui de ou lá? Mestrado. Eu fiz aqui e depois fiz lá. Tá. Né? Primeiro aqui, depois lá. É como se fosse uma banca de avaliação de mestrado, doutorado. Aí tem entrevista em isolado e aí eles escolhem, tem os critérios deles, eles escolhem. Mas eles levam muito em conta qual é a sua formação. Lembrar que você tem que ter formação ou na área de exatas ou na área de biológicas. Tem muitos astronautas que são médicos, por exemplo, tem veterinários, biólogos, astrofísicos, físicos, engenheiros, uma série deles. Então, a formação é a primeira. Depois vem a parte de psicológica, como você reage. Pensa bem, você vai estar num local confinado, certo? Um local confinado em situação de risco e estresse com outras pessoas. Então, é bom você estar com o emocional em dia. E eles observam isso atentamente durante todo o treinamento. Aí você tem a parte física, que é a mais simples, e a parte fisiológica, exame médico. Eles vão olhar até a largura do fio de cabelo, né? A espessura do fio de cabelo, você vai avaliar tudo, porque o espaço ele deteriora a sua saúde demais. É mesmo? Então, se você já tiver algum problema, no espaço ele vai ser extremamente agravado, né? Então, a parte cardíaca, a parte óssea, né? Toda a questão de pressão, ajustes de vários sistemas, olho e etc. Então, eles fazem todos esses exames. E no espaço, o espaço ele vai mexer com a sua saúde. Ele vai mexer no seu sistema cardiovascular por redistribuição de líquidos em 0G. Né? Em 0G a gente chama microgravidade, porque por causa dessa dinâmica toda da estação espacial... Chega a ter um pouquinho de gravidade? Você tem uma microgravidade, mas tudo flutua lá. E isso altera os sistemas do organismo, né? Os órgãos dentro ficam mais soltos? Como que é? Porque... Um exemplo simples, eu agora lembro que eu não sou médico, é a explicação de engenheiro para medicina. Imagina, o coração da gente está aqui, bomba, certo? Está bombeando ali. Para bombear sangue para baixo, na gravidade 1, e uma vez a aceleração da gravidade, em 1G, é muito mais fácil bombear para baixo que bombear para cima. Exato. Né? Então o corpo, aí os médicos sabem explicar direitinho, eu não sei, mas o corpo ele facilita a circulação de sangue para cima e dificulta a circulação para baixo, né? Daqui do coração para baixo. Com isso você mantém a pressão mais ou menos homogênea, né? Da cabeça aos pés. Quando você chega no espaço, o corpo não sabe que você está no espaço, ele continua a ter o sistema funcionando. Como se fosse na Terra. Então você fica com pressão baixa na parte de baixo. Qual é a sensação? E pressão alta na cabeça, na área da cabeça. Dor de cabeça? Aí você tem dor de cabeça, coriza, aumenta a pressão dos olhos, vai lá para 25, assim, fica bem alta, é como se você ficasse de cabeça para baixo, né, que a pressão varia bastante. O normal é de 14 a 16, né, e agora chega a 25 e mais. Dá uma série, você sente como se o coração estivesse batendo no pescoço, fica com a cara inchada, então é horrível o começo. Aí o corpo se adapta com isso, ele começa a reduzir o batimento cardíaco, depois ele reduz a quantidade de água, ele desidrata no espaço, aí você fica bem, demora uns 3 dias para ajustar. Mas não é só isso, né? Você tem problemas de perda de densidade óssea, o corpo não produz células ósseas da mesma forma que produz aqui, porque você não tem o peso do corpo em cima dos ossos.
Você tem radiação, não tem jeito, você vai ficar para a vida inteira. A gente usa dosímetro lá, Mesmo com a proteção da casca lá não adianta. atravessa. Atravessam. Você está fora da atmosfera, então você perde a proteção da alta atmosfera que a gente tem aqui, mas você ainda está dentro da proteção do campo magnético da Terra. Então, tá. alguma proteção você tem, mas nem tudo. Então, você vai ter radiação, a gente usa dosímetro de volta 10 dias no espaço, é como se você passasse um ano trabalhando com radiação direto. Nossa. Né? É bem intenso isso. Inclusive, quando você está lá, você fecha os olhos e parece que tem alguém tirando foto de você à noite, quando você fecha os olhos para dormir, tá, com flash. Sim. O que é isso? São partículas de alta energia que atingem a retina. E aí ela excita Nossa. as células da retina, né? A gente tem os cones e os bastonetes, né? Excita essas células e aí é como se alguém tirasse foto de você. Esquisito. Aí tem o que mais? Você tem alterações no sistema hormonal, alterações no sistema imunológico e você vai ter sequelas depois do voo. Depende depende do organismo, né? E quanto tempo fica também, né? Depende de quanto tempo fica. Alguns desses são cumulativos, né? Tipo, a parte de radiação é cumulativo e alguns funcionam no que a gente chama de curva de incêndio, né? Mais ou menos como curva de incêndio. Isso aqui Martins, isso aqui é o tempo, isso aqui é o efeito, né? De alguma coisa. Curva de incêndio, sim. Imagina que isso aqui seja a quantidade de coisas consumidas no incêndio. Então, no começo tem bastante coisa para queimar, né? Era 0 antes de começar o incêndio, bastante coisa para queimar. Aí ele aumenta rápido aqui as coisas consumidas pelo incêndio, até chegar, vai terminando as coisas para queimar, ele começa a aproximar asintoticamente de um limite aqui, né? Tá. Mesma coisa lá. Os primeiros dias você tem grandes variações no corpo, depois o corpo vai se adaptando e vai tendo menos variações. Então, aquele povo que fica meses na estação vai se acostumando. Vai, mas o corpo vai sofrendo. Cumulativo a parte de radiação, cumulativo a parte de perda de densidade óssea, com osteoporose, alterações no corpo. Nós tivemos uma experiência muito interessante na NASA com 2 gêmeos. São amigos meus que eles eram da turma 96 de astronautas. Eu sou da turma 98 de astronautas. Entraram há 2 anos antes de mim. E é o Mark e o Scott Kelly. São gêmeos idênticos, né? Eram, agora não são mais. Eles eram gêmeos idênticos. E aí, alguns anos atrás, o Scott foi para a estação espacial e ficou quase 1 ano lá. E eles foram fazendo aqui. Oi? E o outro ficou em terra. E o outro ficou na Terra. Aí eles foram fazendo os mesmos exames com eles, né? Uma equipe de médicos de várias universidades. Tem esse estudo, todo tem no site da NASA lá, nasa.gov. E aí, medindo o que acontecia com o Scott, com o Mark e com o Scott lá. E foram fazendo esses testes, e chegaram a uma conclusão muito esquisita. Eu nem sabia que isso era possível, que o DNA do Scott teve alterações. Nossa, até no DNA. DNA. Eu não sei como que isso é possível, eu não sou biomédico, qualquer coisa assim, mas até nisso. Tem uns estudos da NASA, o pessoal pode ir lá e olhar. Nossa! Mas para você ver hoje, então, tecnicamente, eles não são mais gêmeos idênticos. Exato. Né? Dá para você ver como o espaço muda. Né? Isso se você pensar em voos de longa duração, né? Voos para Marte, por exemplo, 3 anos, né? Ou se a gente... Imagina o quanto vai... se a gente entrar numa espaçonave e ficar, e esse talvez seja o destino da humanidade. Total, né? A gente conquistar o espaço, né? O espaço profundo, o corpo vai ter que se adaptar. E o corpo da gente se adapta às situações que ele é exposto durante muito tempo. Porque imagina esse pessoal depois para andar, correr aqui, né? Com os ossos mais você tem que tomar cuidado com o osso, com junta, você cresce lá. Era bom se eu mantivesse o baixinho, se eu mantivesse os... Você ganha, no meu caso, eu sou baixinho, você ganha 1 centímetro mais ou menos, que distende a coluna, né? Você não está mais comprimido, então distende. Um cara alto, 1,80 m, ele ganha quase 1 polegada. Quase, é mesmo? Quase 2,5 centímetros. Mas, Paquito, a minha pergunta agora é se aumenta tudo lá. É uma boa pergunta. Uma boa pergunta, né? Que aí é uma vantagem ser astronauta. Mas será que dá tempo ainda com a sua idade? Não, 39 anos? Não dá mais. Eu tô no limite. A má notícia é que não. Não aumenta. Não. Na verdade, uma coisa interessante é como baixa a pressão da parte de baixo do corpo, e esse sistema que a gente está discutindo, embaixo, ele trabalha com, vamos dizer assim, com a parte hidráulica, né? Com sangue. Hidráulica. A hidráulica não funciona muito bem. Nossa, cara, então... Pô...